Bom, o capítulo inicia com um confronto entre o Megumi e o Toji. Megumi, em seu pensamento, diz que graças ao Inumaki, a rua não tinha mais civis e humanos transfigurados. Sendo assim, ele poderia se concentrar em seu oponente, tentar visualizar sua vitória sobre ele. Então Toji apontou sua arma, a que arrestou da nuvem lúcida, e o Megumi usou seu Shikigami, a fuga do coelho. Então eles sentiram uma presença. Megumi disse que a presença que ele tinha sentido era do Sukuna, e de repente Toji passou por todos os coelhos e quase perfurou o Megumi, mas o mesmo conseguiu desviar, e após isso o mesmo fugiu. Em seu pensamento ele disse que não tinha energia amaldiçoada o suficiente para uma expansão de domínio. Mesmo que funcionasse, isso não seria o suficiente contra ele, e suas distrações como a fuga do coelho acabaram. Sendo assim, quanto mais tempo durar essa batalha, pior iria ficar. Assim ele teria que acabar logo com isso. E diz que a sua única vantagem era, então, às 10h51 da noite, na via expressa metropolitana, rota 3, linha Shibuya, no pedágio de Shibuya, Shoko disse ao diretor que eles tinham espíritos amaldiçoados no local. Sendo assim, ela se virava sozinha, ou mesmo disse sem chance, pois se o inimigo descobrisse aquele lugar, eles a mataria. A mesmo disse que ele estava exagerando. O mesmo diz que ele não estava exagerando, pois usar uma técnica reversa para cuidar dos outros, nem mesmo Satoru Gojo conseguiria fazer isso, e que o Ino e o Ijichi teriam morrido se ela não estivesse lá. A mesma diz que isso era graças ao raciocínio rápido dele, pois se ela tivesse chegado depois do Nanami ter chamado, seria tarde demais. E também tinha sido uma ótima ideia ter liberado o Nanami, pois deixá-lo a cargo do telefone seria um desperdício. Então o diretor disse que ele tinha pensado que ela tinha parado de fumar. A mesma diz que só estava se sentindo nostálgica sobre os seus dias de aluna. Então, enquanto isso, Megumi estava fugindo do Toji, e quando o mesmo o alcançou, desferiu um ataque, mas o Megumi foi salvo pelo seu Shikigami, que o puxou para trás. O mesmo diz que a vantagem dele era que a Shoko estava em Shibuya e que o monstro do Toji matou um espírito amaldiçoado de classe especial. Sendo assim, o Shikigami dele não era páreo e que ele tinha que guardar seu Shikigami para as próximas lutas, pois se ele vacilar, custaria sua vida, já que ele deveria limitar seus ferimentos para que a Shoko pudesse cuidar. Assim ele voltaria logo em seguida para a batalha. Sendo assim, ele diminuiria as opções do Toji. Então eles pararam em um corredor. Megumi disse que ele era muito rápido quanto o Sukuna, mas não usava energia amaldiçoada. Sendo assim, ele era como a Maki e era quase impossível de vê-lo chegar. Mas ele tinha que prever quais seriam os movimentos dele, pois se ele errar o tempo, ele estaria morto. Então Toji rapidamente partiu para cima do Megumi e, prestes a acertá-lo, o mesmo conseguiu desviar do ataque dele e conseguiu segurá-lo. Então surgiu uma arma amaldiçoada e o Megumi conseguiu pegá-la e perfurar o Toji, mas rapidamente o mesmo conseguiu se distanciar. Então, após isso, o Megumi se perguntou o que ele deveria fazer. Então Toji se lembrou de quando ele estava negociando seu filho. O mesmo disse que ele tinha potencial e se ele desenvolver sua técnica amaldiçoada entre 5 e 6 anos de idade, ele o entregaria numa boa, mas isso dependeria do dinheiro. E que ele esperava 8 por uma técnica herdada e 7 sem ela. Então o velho disse a eles que eles dariam 10 por uma técnica herdada. Então, após isso, andando em meio à multidão, o mesmo disse que aquele lugar era inútil para alguém como ele, mas para o seu filho com potencial seria um pouco melhor. Então voltamos para o combate. Toji perguntou ao Megumi qual era o nome dele e o mesmo disse Fushiguro. Então Toji perguntou se ele não era um Zenin e enfiou uma faca em sua cabeça e disse que era a sorte dele. Mas para o Toji, mesmo com um corpo talentoso suficiente para substituir uma alma, para ele até uma técnica amaldiçoada fora de controle não serviria. Então assim Toji caiu ao chão, deixando o Megumi em choque.